Romanos capítulo 8, verso 31. Deus tem ministrado ao meu coração a respeito desse texto. Temos participado de discipulados na igreja a respeito do livro de Romanos, em especial capítulo 12. E temos sido abençoados com esta palavra. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, e também a muitas pessoas que estavam morando, os gregos, então tanto aos romanos como aos gregos, Paulo recebeu de Deus essa graça de comunicar a palavra de Deus com muita facilidade a esses povos, que eram pessoas de alto nível de intelecto. Por isso Deus envia Paulo para os gregos, para os romanos, para anunciar a palavra de Deus. Porque essas pessoas precisavam de um raciocínio lógico. Elas criam depois que entendiam, por causa da cultura que eles tinham. De tanto serem pessoas de grande filosofia, de grandes pensadores, eles precisavam entender para depois crer. Por isso que quando nós lemos a carta aos romanos, aos coríntios que estavam na Grécia, aos efésios, aos colossos que estavam na região hoje da Turquia, mas antes da Ásia Menor, aos gálatas, a todas essas pessoas, Paulo tinha uma linguagem bem específica. E eu acredito que o que Paulo utilizava lá é muito propício e é ideal para os dias de hoje que nós estamos vivendo, pós-modernidade, e alguns estudiosos também falando de pós-cristianismo. Há um retorno para esses pensamentos, há uma lógica humana. E Paulo escrevendo aos Romanos, nós vamos poder detalhar um pouco hoje sobre o capítulo 8, Paulo está no versículo 31, fazendo uma grande pergunta. Todo esse capítulo ele faz várias perguntas, mas essa aqui em particular, Deus ministrou muito ao meu coração nesses dias. E a pergunta é: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Foi algo que veio ao meu coração diante de tantos desafios que nós temos enfrentados como crentes, como filhos de Deus, como igreja. E pensando sobre isso, fiz uma introdução um quanto mais parecida com Paulo, guardadas as devidas proporções. Mas em todos os momentos e circunstâncias, o ser humano tem uma necessidade de dizer algo. Já parou para pensar sobre isso? Nós temos uma necessidade de dizer algo, apresentar uma resposta lógica que explique aquele fato fortuito, mesmo quando é algo que foge completamente à lógica e nunca vimos, como a pandemia, como a grande enchente lá do Rio Grande do Sul, como muitas vezes a seca no Nordeste, no semiárido, como casos que nós não dominamos e que nós não achamos, como agora o mundo que está em guerra. Há uma necessidade de compreender as causas e os efeitos de cada evento. Nós queremos sempre entender o que causou e quais são os desdobramentos disso. Primeiro, estamos presos ao passado, porque o que aconteceu já não temos mais acesso. Não temos como mudar. Mas, ao mesmo tempo, estamos ansiosos pelo futuro para saber como as coisas vão ficar. Quanto é que vai custar a gasolina? Como é que vai ficar a situação no Oriente Médio? E a maioria dos argumentos vem das experiências já vividas, que se somam às crenças de cada indivíduo. Se você perguntar a opinião sobre o fato, por exemplo, das guerras que estão acontecendo para um árabe, para alguém que está morando lá no Oriente, ele tem uma opinião, tem uma crença, que é muito diferente de quem está aqui no Brasil e é muito diferente para quem está lá no Japão.
por causa das experiências e das crenças de cada indivíduo. É o que nós chamamos de cosmovisão. A cosmovisão é a forma como as pessoas veem o mundo, a partir dos seus óculos, a partir das suas lentes, a partir das suas vivências, a partir das suas experiências. Como as pessoas enxergam as situações, o que está acontecendo ao seu redor, como ela lê a Bíblia, como ela ora, depende muito da sua cosmovisão. E as lentes que nós usamos para ver, entender, aceitar e explicar os acontecimentos. Agora, a parte dos dizeres vem da natureza humana na disposição de achar um culpado e, ao mesmo tempo, se isentar. Isso está no nosso DNA, vem lá do Jardim do Éden. A mania de querer achar um culpado, um responsável por aquela situação. Quando nós não achamos, nós colocamos a culpa no governo, no presidente, no governador, no deputado e, geralmente, o diabo também entra na lista. E quando nós estamos muito revoltados da vida, a gente põe a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Então, mas nós estamos buscando sempre a isenção da nossa responsabilidade. Achamos os culpados externos, mas jamais queremos fazer parte do rol de culpados. Porque sempre temos uma justificativa para dar, para amenizar e para nos absolver da situação. É um grande esforço. E quando não há como se declarar inocente, tende-se a uma tentativa de auto-justificar-se. E a gente vai para a justificativa. Eu fiz, mas foi por isso, e por aquilo outro. Eu tive que tomar essa decisão por causa disso, daquilo outro. Há uma necessidade de se justificar. E a gente vê isso com muita clareza nas redes sociais, as pessoas tentando justificar a sua vida. E usando mentira, usando manipulações, usando o irreal para poder justificar a sua vida. Então, é um grande esforço que nós, como seres humanos, fazemos para tentar lidar com a nossa consciência. Consciência individual e a consciência coletiva. Na individual, para aplicar, ou para aplacar, melhor dizendo, aplacar as acusações que geram a falta de paz. Porque a nossa consciência não para, não dorme. Nós dormimos, mas a nossa consciência permanece acordada. E é ela que vai gerando os sonhos, os pesadelos, os incômodos, nos enchendo de pensamentos, trazendo sobre nós perturbação. É por isso que nós tentamos fazer esse aplacamento ou parar as acusações na consciência individual. Mas, por outro lado, a consciência coletiva é para manter a boa imagem que os outros têm a respeito de nós. Então nós fazemos uma manobra, nós aplicamos uma IA, nós aplicamos uma foto bonita no Instagram, nós tentamos maquiar e esconder aquilo que de fato é e aquilo que de fato está acontecendo. Então, o que diremos diante dessas coisas? O que você pode dizer diante das coisas que você está vivendo? O que você vai dizer diante das acusações? O que você vai dizer diante do silêncio de Deus? Do deserto, das provas, dos processos? Ou mesmo dos milagres, dos tempos de abundância? O que você vai dizer a respeito disso? É sobre isso que Paulo está falando no capítulo de número 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Há uma versão mais atual e ela fica mais ou menos assim:
que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Coisas aqui que o apóstolo Paulo está se referindo são as que ele citou anteriormente, nos versos anteriores desse capítulo, que vão nos lembrar, ou vai nos revelar o que Deus fez por nós. Então agora Paulo não vai falar de tragédias, ele vai falar do que Deus fez. É a obra de Deus. E a primeira coisa magnífica que Paulo está dizendo, que nós precisamos nos deparar, está no verso 1. Se você puder me acompanhar, capítulo 8, verso 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. O que é isso? Um decreto. Lembra, quando nós lemos os Salmos, principalmente Davi, ele menciona honrando a Deus, glorificando a Deus e dizendo: Senhor, eu amo a tua lei, eu amo os teus decretos, eu amo os teus estatutos. É sobre isso que Davi está falando e o salmista. Esse é um decreto de Deus. E se é um decreto de Deus, nunca, eu disse, nunca será revogado. Então essa é uma segurança que nós temos para a nossa vida. É o que no mundo jurídico diz sobre segurança jurídica. É um direito adquirido que ninguém vai tirar de nós. E o direito é: não há nenhuma condenação. Você pode levantar sua mão direita e agradecer a Deus? E dar um glória a Deus bem forte. Nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é capaz de celebrar por essa palavra, por esse decreto. Você é capaz de glorificar a Deus essa noite. Você é capaz de bater palma, você é capaz de fazer barulho, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez se você estivesse sentado, se um dia você estivesse sentado, ou talvez alguém passou pela experiência de estar sentado no banco dos réus, e de repente o juiz dizer: eu não vejo motivo para condenar, ou mesmo o júri falar: não encontramos culpa, não encontramos motivo para condenar, então essa pessoa é inocente. Quem está sentado lá, na expectativa de ser declarado uma sentença sobre a sua vida, ele consegue celebrar quando o juiz ou o júri diz: não há nada que o condene. Talvez você nunca teve essa experiência, mas nós estávamos no banco do réu. Aliás, nós já estávamos condenados a passar a eternidade no inferno, merecedores da ira de Deus. Mas vem Jesus, sobe na cruz e depois ressuscita ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados. Então Deus, sentado no seu trono, ele estende o cetro e proclama, decreta: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um decreto e ninguém pode revogar. E o diabo tem raiva disso, porque o ofício dele é nos acusar. O ofício dele é plantar culpa na nossa vida para tentar nos afastar de Cristo Jesus. Mas essa declaração, ela é poderosa, porque ela não está somente na Bíblia que você está segurando no telão aqui na frente. Ela está escrita no livro da vida e do Cordeiro. Os nomes que lá estão escritos está prevalecendo esse decreto. Então, alguém poderia perguntar: e quem está com o nome no livro da vida e do Cordeiro? O que acontece? Jesus responde: nenhuma condenação há.
Então você precisa resolver isso dentro do seu coração. Porque é um decreto eterno. Está escrito no cartório do céu, registrado. Agora você tem que resolver isso dentro de você, no seu coração e na sua consciência, para se livrar de vez de toda a culpa e de toda a acusação. Parar de achar que você é um pecador miserável e que você ainda precisa fazer alguma coisa para chegar no céu. Abandona isso. Não precisa de indulgência, não precisa pagar, não precisa fazer absolutamente nada a não ser uma coisa: estar em Cristo Jesus. Então, se você está sofrendo com acusações, se você está sofrendo com tormentos, com a incerteza de que se você é salvo ou não, resolva isso dentro do seu coração hoje. Pregue para a sua alma, ela precisa ouvir isso. Quando vier na sua consciência trazer um pecado, trazer sobre a sua vida uma acusação, declare esse decreto de Deus: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Por que Paulo está trazendo esse decreto? Olha aí no capítulo 7. Você vai entender por que Paulo está trazendo essa verdade. O capítulo 7, do versículo 14 ao 24, você pode marcar, nós não vamos ler todos, mas eu quero ler 3 versículos com você. O verso 18, 19 e 20. Põe só o 18, o 19 e o 20, por favor. Tem mulher nessa casa? Então vamos lá, meninas. Sei nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. 19. Bom, se você ler do verso 14 ao 24, você vai aprofundar mais. No quê? Na crise que o apóstolo Paulo passou. E ele está dando o seu depoimento, falando da sua experiência própria para os romanos. Porque certamente aquelas pessoas também passavam pela mesma crise. E hoje, no século 21, aqui na Ceilândia, também muitas pessoas passam por essa crise. E a crise que Paulo está dizendo é: eu sei que eu quero fazer coisas boas, eu sei que eu tenho que fazer coisas boas, mas eu não consigo fazer. Mas as coisas ruins eu estou sempre fazendo, as coisas que eu não posso fazer eu estou fazendo. Por que Paulo passa por essa crise? Porque ele era um grande mestre da lei judaica. Ele estudou com o top dos tops, Gamaliel. Ele era fariseu. Ele era o suprassumo da universidade do farisaísmo. Portanto, Paulo está vivendo uma grande crise agora, porque em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. E ele trouxe para nós agora um novo modelo de ser humano, uma nova humanidade. Mas Paulo, a cabeça de Paulo, foi formatada na cosmovisão de cumprimento de leis judaicas, de lei de purificação, de lei de adoração. E ele sabia todas as leis judaicas, estudou para isso, ele sabia de cor, ele dava aula sobre isso. Escreveu livros sobre isso, provavelmente. Mas tinha uma guerra dentro dele. Porque, ora, ele cria no poder do sangue de Jesus, no poder do sacrifício de Jesus como cumprimento de toda a exigência da lei. Mas, ora, sua consciência, que foi formada na lei judaica, ele ficava pesaroso, achando que tinha que fazer algum ritual, alguma coisa
para poder ele agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Todos nós que estamos aqui passamos por essa crise de achar que nós não estamos fazendo o suficiente. A cosmovisão evangélica nos leva a pensar dessa forma, que precisamos ainda fazer alguma coisa, tirar alguma coisa da nossa vida para Jesus sorrir para nós. E isso traz dúvida ao nosso coração a respeito da nossa salvação. E se traz dúvida a respeito da nossa salvação, isso vai prejudicar o nosso relacionamento com Jesus. Então nós não temos coragem de orar no dia que a gente está irado. No dia que a gente briga com alguém, a gente não quer nem vir para a igreja. Porque nós achamos que nós não somos merecedores. Porque a gente tinha que fazer alguma coisa legal, alguma coisa bacana, a gente tinha que ter aquele ar franciscano. Aquele jeito de Madre Teresa de Calcutá. Porque nós fomos formatados dessa forma. O catolicismo trouxe isso para nós. Que somos imerecedores de estar aqui. Que somos imerecedores de falar com Deus. Alguns de nós têm medo até de fazer algumas orações, porque a gente acha que vai incomodar Deus. Deus não vai se preocupar com isso. Não, isso é muito pequeno. Eu não devo orar sobre isso. Não, eu não vou orar hoje, porque hoje eu bati no meu filho, hoje eu corrigi, hoje eu gritei. Então eu não posso orar, não posso fazer. A nossa cosmovisão está nessa aqui, ó, Romanos 7, do 14 ao 24. Quem está entendendo, levanta a mão. Todos nós passamos por isso. E se fazemos uma oração e Deus não responde, nós começamos a procurar nos nossos arquivos qual foi a última vez que nós pecamos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Escuta aqui, ó. Abre bem as suas oiças. Deus não é como a sua esposa. Que na próxima crise, na próxima briga, ela vai lembrar de todos os pecados que você cometeu. Até no dia do seu nascimento. Escute aqui, olhe para cá. De uma forma muito pedagógica. A Bíblia diz assim, ó, que quando Deus perdoa, é o único ser que isso acontece. Deus perdoa, Deus esquece. Está escrito, Deus disse, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, veja bem, o pecado que você já confessou, você já pediu perdão, ele já te perdoou. Se você voltar lá e for falar sobre esse pecado, Deus vai perguntar para você assim, ó, do que você está falando? Do pecado, eu não lembro mais. A segunda pergunta que Deus vai fazer é, eu te disse que você estava perdoado? Se você balançar a cabeça aqui sim, ele disse, então, eu não me lembro mais. Era para você glorificar a Deus com essa palavra. Ou você gosta sempre de ser lembrado dos seus pecados? Deus não trabalha sentado nessa cadeira. Essa cadeira é ocupada por Satanás. O tempo todo está tentando nos lembrar de pecados que Deus já nos perdoou. Quem está entendendo? Então, Paulo está nessa crise, ele está dando um depoimento. Ele diz, olha, queridos irmãos, eu já passei por isso. Eu sei o que é estar sentado nessa crise aí de tentar fazer as coisas para agradar a Deus e tentar ao mesmo tempo pelos rituais. O apóstolo Pedro, inclusive, ele é chamado a atenção. Paulo chama a atenção dele, porque quando ele estava com os irmãos que eram oriundos do judaísmo, ele se comportava como judeu. Para você ver que Paulo, quando repreende a Pedro, ele já tinha sido curado. Era uma página virada essa crise na vida dele. Então ele tem autoridade para chamar a atenção de Pedro e dizer, Pedro, você não precisa se comportar como um judeu, porque nós já estamos em Cristo Jesus.
Não tem mais diferença de quem é judeu, de quem é gentil, de quem é grego, nada disso. Todos, até os bárbaros estão em Cristo Jesus, são a mesma coisa. Não precisa mais ficar ensinando rituais. Paulo está desesperado por uma solução. Então ele pergunta no verso 24: quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? É a pergunta dele no verso 24. Bem, quem? Ele não disse o quê. Tem diferença. Quem se refere a uma pessoa. O que se refere a coisas. Então ele não pergunta o que me libertará, como se o que eu posso fazer para me libertar do corpo do pecado. Não. Ele diz: quem? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? É assim que acaba o capítulo 7. Por isso, já vem o capítulo 8, no verso 1, é a resposta à mesma pergunta que ele faz. Ele está falando a romanos, a pessoas que tinham uma mentalidade grega. Precisava questionar e precisava de resposta. Então a pergunta é: quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Então eu vou perguntar e vocês vão responder, correto? Pode ser assim? Tá bom? A resposta é Jesus Cristo. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Jesus Cristo. Ele recebe essa revelação, ele proclama esse decreto de Deus, e esse decreto ele precisa ser repetido e proclamado até a nossa consciência se calar e parar de nos acusar, e parar de nos diminuir, e parar de fazer a gente se pensar inadequado, impotente, pequenininho, distante, coitadinho, nada. Se a sua consciência está trazendo disso de você, se lá no fundo você ainda está se chamando de pecador, miserável, que você é inadequado, que você não consegue fazer, que você não consegue orar, que você não pode para isso, repita isso para a sua consciência, até ela deixar de ser uma consciência grega, romana, e se tornar uma consciência dominada pelo Espírito de Deus. A única preocupação que nós devemos ter é cumprir o único requisito. Porque ele diz que nenhuma condenação há. Para quem? Para quem? Então, a minha preocupação é estar em Cristo Jesus. E aí Paulo explica como é que é. Capítulo 8, versículo 2. Paulo explica como é que funciona esse negócio. Leia comigo que é para você não se perder. Isso é muito importante. Isso vai mudar a sua vida. Amém? Pois em Cristo. 8:2. Pois aonde? Em Cristo. Eu preciso entender isso. É a minha posição. Qual é a minha posição? Em Cristo. Isso só vai acontecer se eu estiver aonde? Com quem? Em Cristo. A lei do Espírito. Espírito está com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. A lei do Espírito que dá o quê? Vida. Espírito Santo dá o quê? Vida. O que ele fez? Nos libertou da lei. Pronto. Então, em Cristo não tem como acontecer fora disso. Em Cristo, o Espírito de Deus, ele nos libertou. Libertar é tirar a pessoa da escravidão. Abrir as portas da prisão. De que prisão ele nos libertou? Da lei do pecado. Então,
veja bem, em Cristo Jesus, o Espírito Santo me libertou da lei do pecado, então agora a minha vida não é mais pecar. Então eu não sou um pecador. Eu sou o quê? Um filho de Deus. Pastor, continuo pecando, mas não é a tua identidade. Faz sentido agora? É diferente. O pecador, ele amanhece com vontade de pecar, ele adormece pensando em como pecar, ele passa o dia tentando pecar, ele fala, eu vou pecar, eu vou pecar. Chega na sexta-feira, ele diz, sextou. Ele já está pensando no que ele vai cheirar, no que ele vai fumar, em quem ele vai pegar. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a mentalidade do pecador. Agora eu te pergunto, você acorda com essa vontade de pecar? Não. Sinceridade. Quando dá lá 10 horas da manhã, você diz, nossa, que vontade de pecar. Eu tenho que pecar. E começa a babar. É assim que você fica? Não, porque você já foi liberto da lei do pecado que levava à morte. Então, duas coisas o Espírito já fez na sua vida. Você já não tem o desejo de pecar, porque o Espírito da lei do pecado não opera na sua vida, como ele também te livrou da morte. A morte eterna. Dá para glorificar a Deus? Verso 3. A lei, lá de Moisés, não era capaz de fazer o quê? Nos salvar. Por causa do quê? Está escrito aí. Por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Natureza pecaminosa. A carne, como algumas versões traz. Então a lei não era capaz de libertar ninguém. Pelo contrário, a lei é boa. Não posso ver a lei com maus olhos. Eu tenho que ver a lei, ela é boa. Por que ela é boa? Porque ela veio mostrar o que é errado e o que é certo. O problema da lei é que ela não é capaz de fazer uma obra de libertação na minha vida com relação à minha natureza pecaminosa. E eu vou dar um exemplo claro dos dias de hoje. Existe uma lei no nosso Brasil chamada Lei Maria da Penha. Todo mundo já ouviu falar nesse trem. E está tendo até agora o Zé da Penha também. Porque tem uns maridos que apoiam da esposa. Essa lei já deve ter aí umas 2 décadas. Eu pergunto para vocês, mudou o número de mulheres que sofrem violência dentro de casa? A quantidade de mulheres que são mortas por esses marginais diminuiu? Não. A lei é boa? Sim, muito boa. Mas está funcionando? Por que não está funcionando? Está aqui. É incapaz de nos libertar, de nos salvar da nossa fraqueza, da natureza humana. Compreende? Então a lei lá em Moisés era muito boa, mas ela só apontava quem estava certo e quem estava errado. E todos, segundo Romanos 8, todos pecaram. Então não tem nenhum bonzinho na face da terra. Nenhum. A pessoa que a gente achava mais bonzinha, Madre Teresa de Calcutá, duvidou da existência de Deus quando ela estava na sua pior crise e morreu com depressão. Não tem ninguém bom. Nem um cara que está lá no Vaticano. Nenhum. Por causa do quê? Da lei. Agora, o verso anterior diz que o quê? Qual é a boa notícia? Quem está em Cristo, a lei do Espírito nos concede vida e nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Então eu não deixo de pecar porque a lei diz que é pecado. Eu deixo de pecar porque o Espírito de Deus está dentro de mim, me libertou da natureza pecaminosa que me levava a pecar continuamente. Quem está entendendo, diga amém. Então presta atenção. Por isso, verso 3,
Deus fez que a lei, que era incapaz de fazer, a lei era incapaz de fazer, mas a lei é boa, porque ela mostra o pecado. Ela era incapaz de fazer. O que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, com letra maiúscula, se referindo a quem? Jesus, na semelhança de qual natureza? Divina ou humana? Humana, na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, todavia sem pecar. E apresentá-lo como quê? Como sacrifício. Pelo quê? Pelo nosso pecado. Opa! Então Deus sabia que nenhum ser humano ia cumprir a lei. O que Deus faz? Envia o seu único filho. Como? Como homem. Para que ele fosse, então, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse pendurado na cruz, morresse em nosso lugar, para então trazer o que, gente? Perdão. Acompanhe comigo ainda o final do verso 3. Com isso, Deus, Paulo diz, declarou o quê? E assim condenou o pecado na carne. Mas nessa versão NVT, ela traz algo mais interessante. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Diga comigo, Jesus pagou completamente pelos meus pecados. E ele declarou, mais forte, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre a minha vida. Aleluia! 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 O pecado não domina mais a senhora, Dona Maria, seu João, seu Luiz, seu Francisco, seu Júnior. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Então larga essa história de que a carne é fraca. Não, você é sem vergonha. Porque Jesus já resolveu esse problema. Não tem mais como o pecado dominar a vida daquele que está em Cristo Jesus. Diga, eu sou livre do domínio do pecado. Eu sou cheio do Espírito de Deus. Verso 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, a natureza pecaminosa, a carne, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então Paulo, ele entendeu que não devia focar no comportamento. Porque o problema daquela época, os gregos acreditavam que ninguém mudava. É tanto que existem as castas entre os gregos. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Quem nasceu na Ceilândia vai... Entendeu? Sim ou não? Por mais que você estudasse na cabeça grega, por mais que você se esforçasse, você nunca sairia daquela situação. É um carimbo para o resto da vida. E tem muita gente com a mentalidade grega ainda. Se achando incapaz, se desmerece. Tem gente que tirou a carteira de motorista e não dirige porque acha que é incompetente, não vai conseguir. Tem gente que não tirou a carteira de motorista porque diz, eu não vou ter carro mesmo, nunca vou conseguir comprar meu carro, então eu não preciso disso. E assim vai. Eu estou dando alguns exemplos rápidos, mas de repente o Espírito de Deus pode aí trazer ao seu coração algo da sua realidade, que você está com a mentalidade grega. Paulo entendeu que não devia focar na mudança de comportamento, mas na mudança dos pensamentos. E de onde ele tirou isso? Da Bíblia.
Porque Salomão diz que assim como o homem pensa, assim ele é. É necessário uma mudança de mentalidade. A cosmovisão, lembra? A forma como nós vemos o mundo. Precisa mudar os óculos. Eu preciso usar os óculos do Espírito Santo. É uma mudança de mentalidade, de conjunto de crenças, de atitude, de valores que moldam como você interpreta o mundo, a si mesmo e como você reage às situações. Não vou entrar nesse detalhe. Quem sabe algum psicólogo pode nos ajudar. Verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam. Não é assim? Aquele que vive segundo a carne tem a mente voltada para onde? Para o que a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito. Então o problema é aqui, pensamento. Então quem é dominado pela natureza humana pensa em coisas da natureza humana e pecaminosa, mas quem é controlado, influenciado pelo Espírito Santo, pensa em coisas que agradam ao Espírito. Então isso não é um ato isolado. Não é um ato de pensamento isolado. Sabe, quando você está de boa, crente mesmo, acabou de sair do dia com Deus, de repente você chega lá fora e vem um pensamento intrusivo. Não é da sua natureza, mas ele passa, porque o diabo joga os seus dardos inflamáveis. Esses dardos inflamados se referem a pensamentos. Você está crente e está feliz e está dirigindo e vê um pensamento intrusivo. Passou na sua cabeça. Isso não é a sua identidade, mas passa. O nome disso é tentação. Então, quando esse troço passa, é quando você está lá no Instagram. E de repente passou e a próxima imagem é de uma bicha lá, fazendo uma pose e te chamando para pecar. É um pensamento. Você pode passar para frente, denunciar e dizer que você não quer assistir mais aquelas coisas. Você pode passar, ou você pode alimentar. Quando você alimenta esse pensamento, você já pulou para o outro. Você já está lá em cima. Você não vive, mas você já passou para o outro lado e disse, a carne, eu gosto dessas coisas. Deixa eu ver mais coisa desse conteúdo aqui. Eu vou até salvar essa bichona aqui. Mas se você não der lugar a isso, você vai passar para o outro e dizer, eu não vivo mais isso. Eu não dependo disso. Eu sou filho de Deus. E o Espírito de Deus é que domina a minha vida. E meu irmão, as coisas mudam. Então eu não estou falando de alguém que vive nisso, eu estou falando de alguém que vai passar por essa tentação. É mais do que uma disposição habitual do coração e da mente. Não apenas o intelecto, mas também a vontade. Então, no original, quando ele fala aqueles que são dominados, aqueles que vivem. Viver, gente, não é um ato isolado. Viver é atos contínuos, continuamente. Tem a mente voltada para aquilo. Então veja, nós que temos mais de 40. Aleluia. Talvez os que tenham mais de 30. Mas nós que temos mais de 40, viemos de um ambiente de pecado. Nós fomos iniciados de uma forma errada ao sexo, à sexualidade. E eu não preciso fazer uma estatística aqui não, mas se eu tiver errado, deve salvar 1 de 1000 que durante a sua infância, a sua adolescência, não teve acesso à pornografia ou, pelo menos, a essa deturpação da sexualidade. É muito difícil achar uma pessoa que não passou por isso. Por causa disso, nós crescemos
com uma mentalidade a respeito da sexualidade completamente diferente. Pecaminosa. E quando nós não somos libertos disso, quando o Espírito Santo não muda a nossa mentalidade, nós ficamos presos a essas coisas. E se não for tratado, isso vai nos afastar de Deus. Eu estou falando de um pecado, mas existem muitos outros. Quer ver outra estatística assustadora? Nessa igreja aqui hoje, se tiver 200 pessoas, 80 pessoas aqui jogam no tigrinho. Não preciso nem de revelação do Espírito. 40% dos evangélicos estão jogando em jogos de apostas. E na hora de dar uma oferta, essa miséria. Eu tomara que Deus te dê uma oportunidade. Ou então Ele te prepara e te leva. Porque você vai desgraçar a sua vida. Um coronel do exército se suicidou há poucos dias. Jogos de azar. Bet. Tigrinho. E essas outras coisas mais. Querido, essa não é a vida que Deus conquistou na cruz para você. Esse negócio de sorte, foram os soldados que jogaram sorte, jogaram no tigrinho, no pé da cruz, para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus. Então o jogo, ele tende a isso, essa blasfêmia contra Deus. Se livre disso. Agora deixa eu voltar para a pregação. Essa expressão, aqueles que são dominados, aqueles que vivem na carne, no espírito, expressa a identidade, gente. Uma condição de ver, de ser, aquele que vive. Não é uma mera ação ocasional. Basta a gente observar o verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Põe o verso 14 aí, meu. Identidade não. Sou guiado pelo Espírito de Deus. Então isso me torna filho de Deus. É uma orientação fundamental para a minha vida. Um direcionamento habitual do coração, vontade e mente. Quer ver uma coisa? A gente deita pensando em Jesus, por isso que a gente ora. A gente levanta glorificando a Deus, agradecendo a Deus por aquele dia. A gente faz aquele café gostoso, aquele cuscuz, enche a casa da gente, a gente de glória a Deus. É ou não é? Essa é a nossa natureza, a natureza daqueles que reconhecem Deus todos os momentos da sua vida. É por isso que a gente glorifica a Deus. É por isso que a gente veio aqui essa noite para renovar nossa aliança com Jesus. Nós não somos mais dominados pela lei do pecado. Fique tranquilo a respeito disso. O pecado da nossa vida é um erro de percurso. Nós erramos o alvo. Era para acertar ali, mas nós erramos. Mas isso não quer dizer que somos reprovados diante de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado do lado do Pai que intercede por vocês. É a mentalidade de filho. A mentalidade que caracteriza a pessoa, quem é guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus. O resultado está aí no verso 6 e 8. A mentalidade humana, a mentalidade carnal leva para a morte. E nunca vai conseguir agradar a Deus. Quem tenta agradar a Deus na carne vai se decepcionar o tempo todo, porque não vai dar conta. Por isso que as pessoas se desviam. Por isso que tem 40 milhões de desigrejados, porque eles queriam agradar a Deus na força da sua carne, na força dos seus rituais evangélicos, cristãos, católicos e tudo mais. Não tente servir a Deus na força da sua carne, que você não vai conseguir. Mas na força do Espírito de Deus. Aí onde Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa, aonde? Na minha fraqueza. Quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. Aonde? No poder do Espírito, porque a mentalidade do Espírito, versículos 6 e 8, é vida e paz. Vida e paz. Não recebemos um espírito que nos torne escravos medrosos. Somos
filhos de Deus. Recebemos o Espírito de Deus. Ele nos adotou. Então, aqui está o que modela, o que molda os nossos pensamentos. Sabe o que? Identidade. Diga comigo, o que molda os meus pensamentos é minha identidade. Como eu me vejo? Diga, como eu me vejo? Como você se vê? Você se vê como um pecador ou como um filho de Deus? Você se vê como um miserável ou como um filho de Deus? Você se sente indigno ou você é filho de Deus? Isso, a sua mentalidade começa a mudar. Não é conto de carochinha, não. É o que a Bíblia está dizendo. É o que Jesus trouxe para nós. Se você receber isso, você está resolvido. Segunda coisa maravilhosa que Paulo está dizendo, que diremos diante dessa coisa? A segunda maravilhosa é o verso 17. A nossa filiação divina nos faz herdeiros. Você já percebeu que o Espírito Santo veio para dentro de você e testifica. É o Espírito Santo que está gritando dentro de você que você é filho de Deus. Filho tem herança. Paulo está escrevendo aos Romanos. O direito que nós temos no Brasil veio de Roma. Ele está falando sobre o direito sucessório. Ele está falando sobre herança. Se somos filhos, somos o que, igreja? Herdeiros. E o co-herdeiros em Cristo Jesus. Co-herdeiro quer dizer que está no mesmo nível, recebe a mesma porção. Ou como os advogados gostam de falar, o mesmo quinhão. Pensou? Chegou a uma conclusão óbvia? É por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz que Deus nos fez assentar com quem? Com quem, gente? Com Cristo Jesus. Aonde? Nas regiões celestiais. Agora ele escreve aos Romanos e diz que nós somos herdeiros de Deus e com relação a Cristo Jesus nós somos o quê? Co-herdeiro. Temos a mesma porção. Foi por isso que no capítulo 17 de João, quando ele estava orando, Jesus disse, a glória que tu me deste, eu fiz o quê? Reparti com eles. Sacode esse irmão que está do seu lado, que ele ainda não entendeu. Sacode mesmo. E diga, eu acho que você não entendeu o que a Bíblia está dizendo, é que nós estamos no mesmo nível de filiação com Cristo Jesus. Aleluia. É por isso que Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que essas que eu fiz. Porque estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Dá para você glorificar a Deus por isso, sim ou não? Então nós recebemos a herança, mas a segunda parte do versículo é bom que você grife, para você ter ciência disso. E a segunda parte que a juventude leu é que nós também herdamos uma participação. Aonde? Nos sofrimentos. Para que também participemos da sua glória. Então é normal sofrer. Já vem no pacote. Quem é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, também herda parte. Porque a maior ele já fez lá na cruz. Mas ele diz para nós, Jesus declarou isso, no mundo vocês vão ter aflições. Então faz parte da herança. Consola essa pessoa que está do seu lado. Fique tranquilo, você vai sofrer. Você vai chorar. Tem dia que você quer matar um.
Mas aguenta firme, porque você também participa da glória dele. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim vai receber a sua coroa. Porque o sofrimento, agora grave isso no seu coração, a herança do sofrimento, essa parte da herança chamada sofrimento, tem início e tem fim. Tem data para acabar. Por isso que lá em Apocalipse 21, versículo 4, diz: o próprio Deus, com o seu lenço, enxugará cada lágrima dos nossos olhos. E não haverá morte, luto, sofrimento, dor nenhuma. A Bíblia diz que o próprio Deus fará isso. Quando nós chegarmos lá, Ele virá e dirá: não tem mais choro aqui. Você pode ter subido chorando, mas aqui não tem mais choro. Deixa eu enxugar aqui a sua lágrima, meu filho, minha filha. Essa foi a última vez. A passagem para o lado de cá inclui agora a glória do Filho de Deus. Sofrimento tem prazo de validade, mas a glória é eterna. Diga comigo: sofrimento tem prazo de validade, mas a glória de Deus, ela é eterna. Eterna. Aleluia. Terceira maravilha, verso 26. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ou se não fosse o Espírito Santo. E Ele nos ajuda na nossa fraqueza, e Paulo diz, Ele nos ajuda a orar. E não sendo suficiente, Ele intercede por nós. Então, se você está se sentindo fraco hoje, a boa notícia é que o Espírito Santo te ajuda. Você veio no lugar certo, você veio na reunião certa, você acertou em cheio, mesmo fraco, mesmo chegando aqui fraquinho, às vezes respirando um pouco, sem saber o que fazer, sem saber como lidar, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele te ajuda na sua fraqueza. Segunda coisa, talvez você chegou aqui e não sabe nem como orar diante dessa situação. Isso é muito comum. Muito comum. Quando eu levanto para orar de madrugada e eu olho para a janela e digo, o que eu vou orar? Então eu lembro que o Espírito Santo vai me ajudar e eu digo, Espírito Santo, me ajude a orar. E aquieto o meu coração. E o Espírito Santo vai trazendo o que eu devo orar e como eu devo orar. E tem hora que eu não consigo mais orar e eu paro. Sabe o que eu lembro? É que o Espírito Santo, quando eu paro, Ele continua. Porque o texto diz que Ele intercede por nós. Levante a sua mão, faça uma adoração ao Espírito Santo. Se você, o seu caso, se você está sentindo fraco, diga para o Espírito Santo hoje vir em sua direção e te ajudar. Se você não está sabendo como orar determinado assunto, não sabe mais como orar pelo seu filho, pelo seu marido, levante a sua mão e peça ao Espírito Santo para Ele te dar a palavra de oração. Porque o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, o coração de Deus, e Ele vai trazer as palavras certas. E mesmo quando nós não tivermos força para orar, o Espírito de Deus vai interceder por nós. E a intercessão é conforme o coração do Pai. Aleluia. Quarta maravilha, verso 27. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Quinta maravilha, verso 29 e 30. Deus nos predestinou para sermos a imagem de Cristo Jesus. Então, o que Deus decidiu? Qual é a predestinação? É que todos em Cristo Jesus, todos que receberam o Espírito Santo, eles agora entram num processo. Paulo denomina isso de nova criatura. Jesus explicou para Nicodemos e deu o nome de nascer de novo. Nasceu de novo, nova criatura, e começa um processo na sua vida. Qual o processo? De retorno à perfeição. Nós também chamamos isso de santificação. Então, santificação é ficar cada dia mais parecido com quem? Com Jesus.
Então nós somos predestinados a sermos a imagem de Cristo Jesus. E é interessante como Deus começa as coisas de trás para frente. Ou do futuro para cá. Porque primeiro ele nos dá herança. Sim ou não? Está liberado. Ele nos dá herança, nos faz filho. E agora ele diz, bom, agora você é filho, você já tem o Espírito Santo, você já foi liberto da lei do pecado, você agora está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, então agora você tem que ficar parecido com Cristo Jesus. Não é interessante isso? Ei, no nosso modelo grego, nós tínhamos que fazer por merecer. Mérito. Então, primeiro a gente tinha que santificar, parar de xingar palavrão, parar de falar coisa feia, dar o dízimo, mudar as roupas, jogar futebol? Não. Primeiro tem que merecer, depois vai ganhar. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Se você comportar direitinho, chegar no final do ano. Essa geração acho que não tem isso, não. É só na minha mesmo. Mas na minha também não ganhava porque não tinha dinheiro para comprar, então era só uma promessa vazia. A única promessa que a gente recebia era: se você se comportar, você não vai apanhar. Mas como não se impressionar? Que diremos, pois, diante disso? Que Deus faz tudo isso e depois Ele nos predestina para sermos a imagem de Cristo Jesus. Então o nosso modelo é um homem perfeito chamado Cristo Jesus. Ele nos chamou, declarou justo. Você é justo, porque Deus declarou e deu a sua glória. Então no verso 31, Paulo está maravilhado com essas coisas que ele acabou de explicar. Eu fiquei maravilhado, e você está maravilhado? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São 7 perguntas agora que Paulo faz. A primeira que podemos dizer diante dessas coisas. Segunda, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, porque nós já sabemos a resposta. Ninguém. E aí ele descreve agora o caráter de Deus, verso 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas maravilhosas? Fique de pé. Vamos dizer algumas coisas. Quem sabe você tem uma resposta para dar a Deus, a essas maravilhas que acabamos de relembrar, ou talvez a primeira vez que você aprendeu sobre isso. Examine o seu coração, deve ter alguma coisa aí no seu coração para você dizer para Deus a respeito disso.